Olá, tudo bem com você que acompanha a programação do Portal RC1? Começa agora o Integração Regional. E hoje você vai ver uma reportagem sobre o desfile de 7 de setembro que acontecerá no próximo domingo. Também vamos falar sobre Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização e prevenção do suicídio. Ainda na saúde, vamos falar sobre cirurgia nas amígdalas e sobre a importância da amamentação para a saúde bucal. Na economia, infelizmente, o assunto é o aumento da pobreza. E no quadro Alimentos que Curam, hoje conheceremos os benefícios do chuchu. Essas e outras informações a partir de agora no Integração Regional, que já está no ar. Uma boa noite para você. A partir de agora na Cultura e Portal RC1. Integração Regional. Um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais. Olá, tudo bem? Começa agora o Integração Regional e hoje vamos falar sobre o desfile de 7 de setembro que era para ter acontecido na última quarta-feira, mas por conta da chuva foi remarcado e acontecerá agora no próximo domingo. Você ainda pode participar, faz 2 anos que o desfile não acontece por conta da pandemia. O tema é Dois Córregos e a história, os momentos históricos da cidade. Inclusive o Jornal Democrático será homenageado pela Escola Valdomiro Casagrande, então você não pode perder e o prefeito Rui Fávaro faz o convite. Olá pessoal, aqui é o Rui, prefeito municipal de Dois Córregos, para convidar vocês. Nós tivemos o adiamento do nosso grande desfile cívico agora desta quarta-feira, 7 de setembro. As escolas, entidades, 23 delegações, quase 2.500 participantes preparados. Mas, para a gente contar a história de Dois Córregos, 166 anos, nós transferimos para o domingo, às 8 horas, hasteamento do Pavilhão Nacional, aqui na frente da Prefeitura, onde estará instalado o palco para as autoridades, com a nossa banda musical municipal de Dois Córregos, uma linda apresentação, e a partir das 8h30, o nosso desfile sobe a 13 de maio, saindo ali da Praça da Matriz. Venha até as nossas ruas, venha participar desse momento bonito, de conhecer os nossos 166 anos de história. Um desfile cívico com os nossos alunos, os nossos jovens, a nossa população, apresentando e representando os nossos orgulhos, desde os tropeiros até o ciclismo, desde o início, lá da lavoura até a indústria. Um momento histórico, um momento de muito conhecimento. Venha participar com a gente. No domingo, dia 11 de setembro, o nosso desfile cívico. A partir das 8 horas, o ato cívico aqui na porta da Prefeitura. E às 8h30, o nosso grande desfile. Valeu, um grande abraço a todos e até domingo. Então, aproveite domingo, participe e prestigie o desfile de 7 de setembro a partir das 8 horas da manhã. Não perca! Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. Agora a gente fala sobre saúde. Estamos no mês de setembro, conhecido como Setembro Amarelo. É o mês de conscientização e prevenção do suicídio. Mas quando será que a pessoa precisa de ajuda? A gente pode descobrir isso na nossa família ou com algum amigo conhecido? É importante a gente estar atento aos sinais da depressão e também ajudar uma pessoa. Muitas vezes, algumas situações da vida faz com que a gente pense em finitude, de que talvez não está valendo a pena, de que talvez todo o esforço foi em vão. Isso traz um sentimento de tristeza e melancolia. Quando eu posso perceber que isso se tornou um movimento patológico? Ou que isso pode sim me fazer ir às vias de fato? Quando isso começa a atrapalhar a minha vida. Quando eu deixo de fazer as minhas atividades que antes eu fazia e agora eu não consigo mais fazê-la. Ou seja, já se instaurou o movimento patológico. Mediante a isso, caso você perceba, procure ajuda especializada. Procure um psicólogo. Ele tem as ferramentas e o conhecimento necessário para ajudar você nesse momento. A depressão, a ansiedade já se tornou o mal dos tempos modernos, levando a você a mudar o seu comportamento, muitas vezes ter um movimento de tristeza mais profunda, melancolia, e com isso muda a sua atitude para com a vida. Mediante a isso, é muito importante saber a quem recorrer.
É o que chamamos de rede de apoio. Então a família precisa estar engajada. Muitas vezes a pessoa que está passando por isso não percebe, mas quem está próximo percebe. Por isso a importância de ter um momento, um mês que se fale disso, dessa tristeza, desse movimento de finitude que muitas vezes deixa de ser movimento e vai realmente às vias de fato. Então temos aí especialistas, a família, quem está próximo e também em alguns casos até um atendimento e uma intervenção medicamentosa, casos mais graves. É importante saber que você pode contar com essa rede de apoio. Busque sempre profissionais capacitados, que estão preparados para lhe ajudar em um momento difícil na vida. E a vida é feita de momentos difíceis. O importante é seguir adiante e aprender com as contingências da vida e com os momentos complicados que a vida traz. É por isso que é tão importante, é tão belo, daí vem a alegria de viver, vivendo o alto e o baixo e passando por eles da melhor forma possível. E se você está passando por algum problema emocional, psicológico, existe o Centro de Valorização à Vida, que é o CVV. Para isso, você basta ligar para 188 e você terá a ajuda de algum voluntário. Em todo o Brasil, são mais de 4.000 pessoas que se prestam a ajudar outras. Então você liga 188 e vai desabafar, vai conversar com uma pessoa que tentará te ajudar. O CVV. Eu quero que você conheça mais detalhes sobre esse órgão que ajuda tantas pessoas no Brasil. A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que o hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida. E podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar? Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. Hoje o Dr. Helder Aguiar fala sobre um assunto polêmico, a retirada das amígdalas. O que você pensa sobre isso? Muita gente acha que retirando as amígdalas cai a imunidade, mas segundo o médico isso é um mito. Você confere mais detalhes a partir de agora no vídeo. Uma pergunta muito frequente, que acho que todo mundo já se fez um dia, é a seguinte: doutor, é verdade que se eu operar a amígdala, as minhas infecções vão ficar maiores, pode descer, pegar o pulmão, começar a ter sinusite, pegar a faringe? Isso é verdade? Não, isso não é verdade. A amígdala é um tecido linfóide. Junto com a adenoide, ela tem uma função importante de imunidade, especialmente até os 3 anos de idade. Entre os 3 a 7 anos, a gente já tem uma carga de outros anticorpos, e a partir de 7 anos, 10 anos, a amígdala tem uma função muito pequena na imunidade e no adulto é praticamente nula. O que normalmente ocorre é que a amígdala está inserida no palato em 2 regiões, chamado pilar anterior e pilar posterior. E essas ficam numa relação diretamente com a faringe. Então, quando você tem uma infecção de amígdala, normalmente você pode ter uma infecção de faringe também. Agora, imagina você é uma pessoa que respira mal. Você tem um desvio de septo, uma alergia intensa, uma sinusite crônica, e você está respirando pela boca. Você não está filtrando o ar, você não está aquecendo o ar e você não está umidificando o ar, que são 3 fatores extremamente importantes para as trocas gasosas no nosso pulmão, a troca do gás carbônico pelo oxigênio. Se você está jogando esse ar impuro diretamente na sua garganta, você vai ter infecções. Então é muito importante, antes de você pensar em retirar a sua amígdala, que você saiba se você tem uma boa respiração nasal. Senão a sua garganta vai ficar exposta e você vai ter uma possibilidade maior de infecções de faringe. Agora, aumentar o risco de infecções pulmonares, de infecções de laringe, isso não existe. A amígdala no adulto, ela só não tem uma função decorativa porque ela
dá problema, ela dá mau hálito, ela dá infecções, mas função ela também não tem mais nenhum. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. É hora do nosso quadro Alimentos que Curam e hoje conheceremos os benefícios do chuchu. A Lúcia Lucato traz todos os detalhes. Olá, um prazer enorme estar aqui com vocês. E hoje, no programa Alimentos que Curam, eu vou falar um pouquinho dos benefícios do chuchu. Um momentinho que eu já vou compartilhar a minha tela para vocês verem. O chuchu, ele é conhecido porque em todos os quintais, todas as hortas, em todos os lugares, sempre foi presente. Então, nas casas de todo mundo, poderia ter um pé, uma trepadeira, né, de chuchu. E o chuchu, ele é uma planta que veio, a origem dele é mexicana. Aí ele saiu do México, foi para Antilhas, e das Antilhas seguiu para outros países. E a gente encontra ele com outros nomes, então é importante a gente conhecer. A gente chama machucho, outras pessoas chamam de caiota, outros chamam de pimpinela. E o chuchu, na verdade, até isso desperta o interesse, né? Porque a gente sempre pensa, será que eu escrevo chuchu com 2x ou com 2CH? São 2CH. E aí o nome científico dele é Sechum edule. E os benefícios do chuchu vai muito além do que a gente imagina. A gente sempre tirava assim, colocava ele numa condição de alimentos muito pobre em tudo. E então a gente achava que chuchu tinha A, B e C, água, bagaço e casca. E estudando melhor a gente vê que não é isso. Então o chuchu, ele tem um sabor neutro e por isso combina muito bem com todos os alimentos. Pode fazer de um simples chuchu refogado até chuchu com camarão. E é ótimo para a saúde, porque ele é rico em fibras e em água. E aí ele ajuda o trânsito intestinal, aí o intestino funciona bem, a barriga desincha, melhora a pele. E ele tem muito poucas calorias, a gente vai ver. E aí, para quem está interessado em fazer uma dieta mesmo de emagrecimento, ele pode sim substituir uma refeição, fazendo um creme de chuchu, fazendo um refogado de chuchu com ervas, ou então uma boa salada de chuchu. E aqui, para vocês verem umas fotos lindíssimas, é uma trepadeira de chuchu, e lá você vê uma florzinha do chuchu. E do outro lado aqui, a gente vê aquelas gavinhas que chama, que ele mesmo agarra, né, nos arames que a gente coloca, ou na cerca, onde que ele está, na trepadeira, e ele fica suspenso, assim, às vezes tem chuchu de 1 quilo suspenso para um pequeno caule. É uma raridade, ou é uma obra rara da natureza. E ele tem 100 gramas de chuchu cozido, ele tem somente, na verdade, 19 calorias. E ele tem ainda proteína, fibras, cálcio, fósforo, ferro e vitamina C. E ele tem muitos benefícios. A gente nem imagina que são tantos, desde melhorar a saúde da pele, porque é rico em vitamina C, combate a prisão de ventre, porque é rico em fibras e também muita água. Ele é um alimento próprio para quem é diabético, porque ele tem baixo índice glicêmico. Ele ajuda a emagrecer, como a gente falou, que tem pouquíssimas calorias. E também ele tem uma vitamina muito especial, que é a vitamina K, que ajuda para aquelas pessoas que têm problema de qualquer batidinha fica roxo, ou então tem sangramento gengivais, de nariz. Ele ajuda muito bem a trabalhar essas questões dos vasos sanguíneos. E é bom para os rins, porque é rico em água e melhora a produção de urina. E aí a gente vai, assim, olhando para isso, com muita certeza você sabe fazer um prato até mais bonito e mais gostoso que esse. Mas o que a gente quer aqui? É que a gente possa enriquecer o nosso cardápio. Então, a gente tem refogado de chuchu, chuchu ao forno,
Saladas com chuchu, de chuchu, tem aquelas que a gente faz chuchu com ovos cozidos, fica muito bom. Especial de chuchu com ovos, que pode ser feito gratinado no forno, e um gratinado de chuchu. Então, eu tenho certeza que você tem as suas receitas, que são deliciosas também. Mas o que eu quero é, assim, diversificando, ele pode ser incluído, assim, na nossa alimentação. E uma coisa que a gente tem que, olhando nessa foto, é que tem vários formatos e várias cores, mas que não muda as propriedades dele. Então, ele tem cor verde clara, verde escura, e a gente pode, sim, consumi-lo sem medo. Quando eles são bem jovens, às vezes, a gente pode consumir até com a casca, porque não tem os espinhos. Quando eles já ficam mais velhos, pode ser consumido também, mas aí é necessidade de descascar para tirar aqueles espinhos. E aquele coração que tem dentro dele, que é o miolo do chuchu, também pode ser consumido. E aqui a gente agradece ao Sítio Rio do Peixe, porque nós usamos as fotos da galeria de fotos do Instagram dele. Então, espero ter ajudado aí a quebrar esse mito que a gente tinha, que chuchu só era água, bagaço e casca, e a gente pode, sim, incluir na nossa alimentação com pratos deliciosos. Então, até o próximo alimento. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. Agora a gente fala sobre a importância da amamentação. No último mês tivemos o mês de agosto dourado para conscientizar sobre a importância do aleitamento materno. E você sabia que amamentar ajuda muito na saúde bucal do seu filho? A dentista Adriana Grael fala sobre este assunto. Olá, tudo bem? No mês passado foi celebrada a importância do aleitamento materno. O mês de agosto é conhecido como agosto dourado, por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. E por que dourado? Essa foi a cor de escolha pelo fato de estar relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. E nós sabemos que o aleitamento materno proporciona inúmeros benefícios para a saúde do bebê, e alguns desses benefícios estão diretamente ligados à saúde bucal. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho no nosso encontro de hoje. Claro que eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade de reforçar os benefícios do aleitamento materno de um modo geral. E não é só o bebê que tem vantagens, as mamães também se beneficiam com a amamentação. E dentre esses benefícios, podemos destacar o fato de que o leite materno já vem pronto e na temperatura certa, é de graça, proporciona para a mãe sensação de prazer durante o ato de amamentar, solidifica, consolida o afeto pelo bebê, estreita o vínculo, faz com que o útero volte ao seu tamanho normal mais rapidamente, além de ajudar a prevenir hemorragias pós-parto, câncer e outras doenças das mamas. Já em relação ao bebê, é o alimento mais completo. Nenhum outro alimento se compara às qualidades do leite materno. Ele é insubstituível. Protege contra infecções e alergias, o que representa uma de suas principais qualidades, jamais alcançada por outro tipo de alimento. Aumenta o vínculo afetivo mãe-filho, ou seja, o bebê se sente aceito, querido. E mais especificamente a área odontológica. A amamentação contribui para o crescimento dos ossos e dos músculos da face, levando a uma condição harmônica nesse sentido. Ajuda no correto posicionamento dos dentes e da língua, além de auxiliar no contexto da respiração e da fala. Então, entre o peito e a mamadeira, existe uma diferença na força exercida pelo bebê para sugar o leite. No caso do peito, eles necessitam de um pouco mais de força para sugar, o que corresponde ao exercício ideal para um melhor desenvolvimento da face e melhor posicionamento dos dentes, contribuindo para uma mordida correta no futuro. Contribui ainda para o exercício das funções de deglutição, que é o ato de engolir, respiração, mastigação e fala. Portanto, a amamentação representa um treinamento da musculatura bucal,
que está diretamente relacionada ao crescimento adequado do complexo crânio-facial. Outra vantagem é que o aleitamento materno diminui as chances de a criança adquirir hábitos de sucção nocivos ou os chamados hábitos de sucção não nutritivos, como sugar dedos ou a chupeta. Interfere também na qualidade dos tecidos dentários. Em termos nutricionais, é o alimento mais adequado para a formação dos dentes, por se constituírem uma fonte importante de cálcio e outros minerais, que fortalecem os dentes, inclusive durante seu período de formação. Contribui também para a redução do risco de cárie. O aleitamento materno, quando bem orientado pelo pediatra, retarda a introdução da sacarose, que é o açúcar, na dieta da criança e evita o uso da mamadeira. E essa mamadeira pode se tornar um problema ainda maior quando é introduzida nela, junto com o leite, substâncias açucaradas, como o próprio açúcar, mel, achocolatados, enfim. Muitas vezes a criança acaba dormindo com essa mamadeira açucarada na boca, que contribui para o desenvolvimento da chamada cárie de mamadeira, que é uma cárie aguda, rampante. Pessoal, é um problema seríssimo que simplesmente destrói os dentinhos do bebê. Portanto, mais uma razão para manter o aleitamento materno o máximo possível. E finalmente, a amamentação faz com que o bebê aprenda a respirar de forma correta, ou seja, pelo nariz, prevenindo a chamada síndrome do respirador bucal, que pode trazer vários prejuízos para o portador, incluindo problemas de mordida. Bom, pessoal, frente a isso fica claro que os benefícios do aleitamento materno vão além dos fatores nutricionais, imunológicos e emocionais. É óbvio que nem sempre é fácil. Muitas mães são obrigadas a deixarem seus filhos para voltar ao trabalho após a licença maternidade, o que inviabiliza a prática da amamentação de uma forma exclusiva. Mas fica aqui uma observação. Amamentar é muito mais que um ato de amor. É um ato de resistência, de persistência. Portanto, mamães, resistam, persistam, ofereçam o peito para os seus filhos enquanto puderem e, de preferência, até a última gota de leite. Ok? Forte abraço. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E hoje o assunto do professor universitário e economista Paulo Afonso, infelizmente, é o aumento da pobreza. Olá pessoal, tudo bem? A disparada da inflação, puxada sobretudo aí pelos preços dos alimentos e da energia, acelerou a pobreza pelo mundo e fez com que, mesmo os países mais ricos do mundo, se mexessem para evitar catástrofes humanitárias. Todos sabem que a miséria é um forte desestabilizador político e um elemento importante aí para o surgimento de populistas e radicais que se apresentam como salvadores da pátria. Portanto, não há espaço para improvisos, né? Os pobres, eles têm pressa e exigem respeito. Na Europa, que desde o fim da Segunda Guerra Mundial se destacou por políticas de bem-estar social, governos são desafiados para evitar que parcela importante da população caia na informalidade e na pobreza. A Alemanha, por exemplo, que é a maior economia da Europa, ela anunciou que vai pagar aí 300 euros, né, algo em torno de R$ 1.650 a todos os trabalhadores. Também é forte a cobrança pela manutenção da redução de impostos sobre a energia elétrica, que deve ficar ainda mais cara, né, com a chegada do inverno. A Alemanha, ela é muito dependente do gás produzido pela Rússia, né? No Reino Unido, a situação ela é ainda mais dramática, né? A nova primeira-ministra, ela terá de enfrentar aí uma inflação, né, a maior dos últimos 40 anos, que hoje está na casa dos 10,1%, né? Uma longa recessão que pode se estender até 2024. E o risco de que, com a arrancada dos preços da energia, devido à guerra entre a Ucrânia e a Rússia, né? Então a Rússia impôs aí um embargo
sobre a Europa, no caso do gás importado, né, do gás natural. Né? 1/3 da população cai aí na pobreza, né? Algo impensável, né, até pouco tempo. Né? Quando se fala em África, então, pegando o exemplo aí da Somália, que foi atingida em 2011, 2012 aí por uma fome que matou cerca de 260 mil pessoas, metade das quais eram crianças, né, com menos de 5 anos. Né? Novamente, a Somália está à beira da fome, aí, arrasada por uma seca, resultado aí de 4 temporadas seguidas com chuvas insuficientes desde o fim de 2020. Né? Uma situação que não foi registrada aí nas últimas 4 décadas. O Brasil, por sinal, ele deu passos importantes, né, ao garantir o Auxílio Brasil para R$600, né, e a redução dos impostos sobre os combustíveis. Contudo, a situação continua dramática, né? Nós temos aí 33 milhões de pessoas que estão mergulhadas na miséria, sem ter o que comer. Né? Outros 100 milhões vivem em insegurança alimentar, ou seja, o que ganham não garante a comida necessária para 13 refeições diárias. Então o quadro ele se agrava porque as medidas elas têm prazo de validade, né, vão até o fim do ano, né, depois das eleições presidenciais. Né, todos os candidatos prometem manter aí pelo menos o atual valor do Auxílio Brasil. Né? Então o país, no entanto, ele precisa retomar o crescimento sustentado para ampliar aí a oferta de emprego e de renda. Né? O dramático avanço da pobreza, ele aponta que o seu combate não pode estar travestido de ideologias. Exige ações concretas e focadas. Né? Não se deve ter o pudor na adoção de políticas que visem a melhora nas condições da vida da população. Então, justiça social, ela está na base de qualquer democracia. Né? Insistir no caminho leva ao aprofundamento do fosso que separa ricos e pobres. Isso é condenar a maioria ao atraso. É tempo de agir, né? Que o bom senso prevaleça e aqueles que realmente precisam de socorro sejam aí bem assistidos, né? Ok, pessoal? Um grande abraço, hein? Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E agora é hora da participação do nosso querido advogado, Dr. Luiz Vicente Federici, que vai comentar sobre o desfile de 7 de setembro e o mundo da política. Estamos finalizando mais uma semana e eu gostaria de abordar hoje o tema de campanhas eleitorais. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão com todos vocês. Recentemente nós tivemos a oportunidade de ver as manifestações do dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro é uma data muito importante para o Brasil, é importante para a brasilidade, para a formação de um senso de pertencimento do brasileiro à sua nação, ao seu país. Mas também, no dia 7 de setembro, foram realizados vários atos políticos pró uma ou outra candidatura. E como isso fica perante a justiça eleitoral? Recentemente nós tivemos a informação de que foi aberto até investigações a respeito da utilização do 7 de setembro por grupos políticos para a realização de propaganda eleitoral, inclusive através de discursos e até mesmo o abuso do poder político está sendo ventilado por conta de usar a máquina pública para a defesa de uma determinada candidatura. Mas o que é abuso do poder político, abuso do poder de autoridade e também nós temos abuso do poder econômico, o uso indevido dos meios de comunicação. Para a justiça eleitoral, as eleições devem ser livres e limpas, com paridade de armas entre os candidatos. Logo, os candidatos têm que entrar na disputa sabendo quais são os seus limites e sabendo que todos os candidatos devem ter igualdade de tratamento. Por conta disso, a Justiça Eleitoral entende que o abuso é uma conduta que não deve ocorrer durante as eleições. E o que é um abuso? O abuso
é o uso indevido de um direito. Todos têm o direito, sendo candidatos, de realizar atos visando a promoção de sua imagem, pedindo votos, a promoção da sua campanha, a partir do dia 16 de agosto. O que acontece é que quando se extrapola os limites e se usa recursos públicos, o poder público de um modo geral, funcionários, servidores, esse é o abuso do poder político. O abuso do poder econômico é quando se usa dinheiro, muito dinheiro, seja pessoal, particular, seja de alguma determinada empresa, seja de amigos e parceiros. E por fim, o uso indevido dos meios de comunicação é configurado quando os meios de comunicação apadrinham um determinado candidato, promovendo-o mais que os outros. Nessas eleições, fique de olho, porque o uso indevido de determinadas situações pode gerar não só a cassação, mas ela é gerada por um único motivo, porque desvirtua a vontade do eleitor, acaba privilegiando um candidato em detrimento dos demais. Qualquer situação de abuso, denuncie nos canais oficiais do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e ao Ministério Público Eleitoral, seja aí na sua comarca, seja no Ministério Público da Procuradoria Regional Eleitoral lá de São Paulo, que disponibiliza inclusive um canal para denúncias. Vamos acompanhar as eleições e que essas eleições transcorram na mais absoluta normalidade. Um grande abraço. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E para fechar a Integração Regional de hoje, poesia. O poeta José Eduardo Camargo conheceu um morador de rua chamado Léo, ele que mora na Parnaíba e sobrevive nas ruas da poesia. Ele gravou um poema muito bonito e eu quero compartilhar com você. Léo, eu escrevo poesia marginal, faço parte do movimento punk e escrevi uma poesia chamada Meu Lençol de Papelão. No meu mundo, onde a noite era mais fria, uma eterna agonia é dormir com a solidão. No meu mundo, onde o próprio mundo é uma contradição. No meu mundo, onde o crack e o álcool são tão presentes quanto ratos e baratas, não existe um abraço ou aperto de mão. Neste universo paralelo de olhos altivos, preconceito e violência, a porta aberta é sempre a dependência. Vivendo marginalizado por pessoas sem coração. Eu queria mais ser amado, eu queria estar ao lado de um ombro amigo, mas eu vejo vários inimigos, terror e ilusão. Nos meus pesadelos de todo dia, na rua escura e fria, no meu lençol de papelão. Compre meu livro pela Amazon, pelo Clube dos Autores, o livro se chama Estética Suicida. E quando você vir em Parnaíba, me procure no Poço das Barcas, que qualquer palavra que você falar, eu transformo em poesia. Valeu! Bom, acabei de conhecer aqui o Léo, esse poeta que se apresentou, né, talentoso. E a gente fica muito feliz porque a gente sabe que a poesia é a arte do encontro, como dizia Vinícius de Moraes. E então nós vamos colocar esse nosso poema aqui do Léo nas nossas mídias sociais aí, viu? Vamos dizer um abraço aqui do Piauí, de Parnaíba, para todos aí que nos ouviram aí. Eu também fiz aqui um poema para ele aqui. Ele me ofereceu um e eu já dei um de retorno. Léo, estar ao seu lado é prenúncio de paraíso, é ter alma em riso e o coração alado. E uma poesia que eu gosto muito, de um cara que eu admiro muito, chamado Clemente, vocalista da banda Inocentes de São Paulo, que ele fala: nós estamos aqui para revolucionar a música popular brasileira, para pintar de negro a asa branca, atrasar o trem das 11, pisar sobre as flores de Geraldo Vandré e fazer de Amélia uma mulher qualquer. O movimento punk está vivo. O Léo me pediu uma palavra porque ele iria fazer um poema logo que nós nos conhecemos. E agora ele vai ler o poema que ele fez. Eu dei a palavra ternura. Vamos ver o que saiu aí. Eu faço poesia aqui no Porto das Barcas, em Parnaíba, que é um lugar que eu acho assim místico, muito legal. E eu sobrevivo da poesia, eu vendo poesia, né? Pra tentar alegrar as pessoas. Ternura, amar, abençoar, perdoar. Saber viver, ternura, nunca uma ditadura. Nunca egoísta, mas altruísta. É saber transformar a tempestade em primavera. Ausência de cor em aquarela. Ternura é amar, em dobro. Eu,
você e este povo. Léo Punk, Poeta de Rua. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E o Integração Regional desta sexta-feira fica por aqui. Para você, um excelente final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Mande as suas sugestões de reportagem aqui para o Portal RC1. Eu te espero na próxima semana. Um grande beijo para você e até lá. Tchau. Você acompanhou na Cultura e Portal RC1 Integração Regional, um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais.